Amém. Pai, nós, Senhor Deus, abrimos nossos corações e cantamos apenas a Tua palavra. Nós sabemos que cultuar a Ti, Senhor Pai, é orar a Tua palavra, cantar a Tua palavra, então meditarmos a Tua palavra, Senhor Pai, para, Senhor Deus, mais profundamente Te adorarmos em espírito e em verdade. Nós sabemos, Senhor Pai, que o objetivo final da pregação, Senhor Pai, ela não tem um objetivo final em si mesmo. O objetivo dela é levar nossos corações a se deleitarem mais em Ti, Senhor Pai. O objetivo final é a adoração. Um dia, todos nós, Senhor Pai, oh Deus, todos os pregadores pregarão o seu último sermão, mas nós nunca cantaremos nosso último hino, Deus. Para sempre, para sempre, para sempre, nós desfrutaremos da Tua beleza na face do Teu Filho, não, Senhor Pai, como agora, Senhor Deus, como por um espelho fosco, mas nós veremos, Senhor Pai, oh Deus, a Sua face, seremos então glorificados, e Deus, então conheceremos como somos conhecidos. Oh Deus, então enquanto, Senhor Deus, estivermos neste mundo, a nossa única luz, Senhor Pai, no meio dessa escuridão, é a Tua palavra. Não, Senhor Pai, temos como luz, Senhor Deus, o pensamento humano escravizado pelo pecado, nem as nossas intuições e percepções. A Tua palavra, Senhor Pai, é lâmpada para os nossos pés, luz, Senhor Pai, em nosso caminhar, e ela, Senhor Deus, é suficiente e única no meio da escuridão deste mundo. Que nós possamos, Senhor Pai, ser pastoreados por Ti, e só somos pastoreados por Ti por meio da Tua palavra. Então pastoreia os nossos corações, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje me lembraram que era o Dia das Mães. Eu sou meio ruim de negócio de data, né? E então eu mudei o que eu ia falar para falar algo mais breve, já que é um dia que todos precisam se deslocar, né? Às vezes ir para lugares mais distantes, estar com as mães, aqueles que têm mães ainda, aqueles que não têm mais. Às vezes eu vejo, nós vivemos uma época as pessoas são tão frágeis, não é? Que eu vejo pessoas reclamando, as pessoas, tem que pensar nas pessoas que não têm mais mães, enquanto elas comemoram, outros estão chorando. Isso não vai parar nunca, né, queridos? Eu não tenho mais mãe nem pai neste mundo, mas me alegro muito em que as pessoas que tenham celebrem com eles, porque eu sou grato a Deus por ter tido um pai e uma mãe que já não estão mais aqui. Em vez de ser amargurado porque chegou a hora de Deus chamar meu pai e minha mãe para casa, eu sou grato por todos os anos, por o que eles fizeram na minha vida, pelo que eles me ensinaram no caminho do Senhor. Não tem nenhuma razão para no dia das mães ou dos pais, não é? Ou eu vejo gente reclamando no dia dos namorados e tal, porque não tem ninguém pensa nessas pessoas. Por favor, não é? Vamos nos alegrar com todo mundo que está se alegrando, vamos nos alegrar com o que Deus fez no passado, vamos nos alegrar pelos pais e mães que nós tivemos. Não eram pessoas perfeitas, mas foi quem Deus escolheu para serem nossos pais e cuidar de nós, e nos dar carinho e nos guiar nos anos iniciais da nossa vida, até estarmos prontos para formarmos nossa família ou não. Nada disso importa muito. O que importa é como Deus usou todas essas coisas da nossa vida para nos trazer até Ele. E eu então vou falar mais rapidamente em Provérbios 31:30, será o verso que eu vou dedicar alguns minutos. Eu tenho uma frase minha por aí pela internet que um homem não deve desejar a mulher de Provérbios 31 se ele não é o homem de Efésios 5. Não é? A verdade é que o padrão de Deus para os homens é muito mais elevado do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. Ele disse: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Então eu acho assustador o homem que usa Efésios 5 para falar sobre sua autoridade, porque na verdade o padrão que foi colocado de amor, entrega e autossacrifício é o mais alto que nós podemos imaginar. É de um Deus que deixou a sua glória e veio abraçar, não é, a completa humilhação para resgatar a sua noiva, dar a sua vida por ela, e essa noiva no fundo não pode dar nada em troca a esse grande amor com que nos amou. Então, quando Paulo coloca esse parâmetro, os homens nunca deviam tentar usar textos para mostrar algo às mulheres. Eles deviam pensar: que padrão é esse que Deus colocou para nós? É por isso que Jonathan Edwards diz que nós devemos sempre ler a Bíblia contra nós, não a nosso favor, porque
isso mostra que nós não estamos lendo a Bíblia. Quando a gente vê qualquer texto, em qualquer lugar, a gente pensa, isso aqui é bom para isso, para aquela pessoa, para aquele outro, para aquele grupo, porque tem que ter muito orgulho no coração para achar que Deus não está falando conosco, que realmente nós estamos num estágio que Deus está falando com outras pessoas, porque se Ele está falando sobre paz, sobre amor, sobre alegria, sobre santidade, eu já estou no nível que não preciso, eu vou aplicar isso a todo mundo, não é? Mas apesar de ter essa frase aí, não é? Que na internet minha, de que o homem não devia almejar a mulher de Provérbios 31 se ele não é o homem de Efésios 5, eu nunca preguei sobre Provérbios 31. Então, eu vou olhar só aqui o verso 30 e fazer algumas considerações nesse dia especial. A Bíblia diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, não é? Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Provérbios 30 a 31. Quem escreveu Provérbios, Salomão, ele faz um acróstico, para falar a respeito disso. Esse é o nosso texto esta manhã. O encanto é enganoso e a beleza é vã, em outra versão, mas a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Então eu quero olhar o contexto em comum disso, não é? Todos nós sabemos o que é um acróstico. Quando coisas são importantes, nós precisamos guardar, achamos precioso, nós às vezes colocamos aquilo num acróstico, como tulip, não é? Para a gente saber as doutrinas essenciais da graça, para a gente lembrar. Então, isso é um acróstico. Aqui é algo um pouco mais complexo do que isso, mas quando nós queremos elogiar algo que nós gostamos, ou quando queremos guardar algo que é muito importante para nós, como as doutrinas da graça, a gente faz isso, porque há algo em nós que quer louvar o que nós gostamos. Há algo no coração do homem que ele louva o que ele gosta. Pode ser as trevas, mas ele louva o que ele gosta. Pode ser o pecado, pode ser algo terrível. Há algo no coração do homem que faz ele louvar o que ele gosta, o que mostra algo maravilhoso sobre alguém, depende do que ele louva, e algo terrível, porque mostra aquilo que ele ama. Então nós gostamos de acumular atributos louváveis das pessoas que nós amamos, não é? E no mundo caído, nós até, se amamos alguém, nós guardamos os atributos louváveis, em vez de ficar guardando atributos para nós criticarmos. Você pode ver, quando alguém guarda muito atributos de alguém para criticar, não há amor, não é? Porque o amor ele cobre imperfeições, não é? E ele fica observando tudo que eu posso falar o que eu posso louvar nessa pessoa que eu amo. É óbvio que há pessoas que olhavam para o apóstolo Paulo e encontravam um monte de jeito. Ele é desprezível, a palavra dele é desprezível, a presença dele é insignificante, ele é assim, ele é baixo, ele é careca. Tinha gente que só conseguia ver no apóstolo Paulo essas coisas. Um homem mais incrível que já existiu. É óbvio que não era assim que Timóteo via. Timóteo olhava para Paulo e conseguia ver a beleza de Cristo. Pedro olhava para Paulo e dizia assim: olha, o que ele ensina são coisas tão profundas que algumas pessoas pervertem, porque a revelação de Deus para Paulo foi extremamente profunda. E Pedro, você vê, andou com Jesus, mas ele reconhecia e louvava o fato de que a revelação que Deus deu a Paulo, ele não tinha dado a homem nenhum. Então quando você ama alguém, você coleciona coisas para louvar naquela pessoa. Nós que nosso coração é capturado pela beleza infinita de Deus, só há coisas louváveis em Deus. Já no mundo, é óbvio que no mundo caído há coisas não louváveis, mas quando você ama, você se concentra em coisas louváveis. Você, é óbvio, para quem você ama, você vai ser leal em dizer coisas que precisam ser mudadas, que não são corretas, mas não é ali que está o seu deleite, não é? E, bem, nós gostamos de acumular atributos louváveis nas pessoas que nós amamos. Bem, isso é o que estava acontecendo aqui em Provérbios 31, a partir do 10 até o versículo 31, porque cada verso começa com uma letra do alfabeto, para falar algo maravilhoso, para louvar a mulher, a mãe, enfim.
E então, Aleph, que é a primeira letra, é para a mulher cheia de virtude. E Bet, que é a segunda letra, refere-se à confiança que o seu marido compartilha com ela. E Gimel é para o trabalho que ela faz, sendo cooperadora na edificação do lar. E Dalet representa como ela abastece todos os que estão ali com aquilo que é necessário. Enfim, 22 letras, que é o alfabeto hebraico, ele usa as 22 letras para em cada uma delas traçar algo louvável, não é? E assim por diante, em todas as 22 letras do alfabeto hebraico. Isso é útil saber, porque isso indica para nós que o autor aqui em Provérbios não está construindo um argumento como Paulo em Romanos, que ele vai construindo o argumento até você compreender o Evangelho. Ele vai dos primeiros passos, ele fala sobre a depravação, a ira de Deus sobre os homens, ele vai construindo. Não, esse aqui é totalmente diferente do que ele está fazendo. Isso aqui ele está fazendo como se alguém estivesse fazendo um colar de pérolas, que você vai pegando as pérolas e vai colocando uma por uma, porque o teu objetivo final é fazer aquele lindo colar de pérolas. Então, essa pessoa se propôs a tarefa, não é, como diz em Provérbios 31:30, né? Louvar a mulher que teme ao Senhor. O propósito dele é o seguinte: eu vou louvar a mulher que teme ao Senhor. E para fazer isso, ele tenta pensar em 22 coisas louváveis numa mulher que teme ao Senhor. Então você vê, primeiro ele já tinha a determinação de louvar a mulher que teme ao Senhor. Depois ele se entregou à difícil tarefa de pensar em algo louvável na mulher que teme ao Senhor, começando com cada letra do alfabeto. A. Então ele pensou em algo que ele podia louvar a mulher que teme ao Senhor com a letra A. E depois que ele disse, ele foi para a letra B e pensou: o que eu posso louvar a mulher que teme ao Senhor que comece com a letra B? Isso é um esforço, queridos, não é? Tem gente que talvez não encontre, na quinta letra já está começando a ter problemas, né? O nosso alfabeto ainda é maior do que o alfabeto deles, né? Mas você vê, ele queria louvar, ele estava olhando, mas a mulher que teme ao Senhor, ele encontrou, ele podia ir mais, é óbvio, não é? Mas ele queria se prender a essa estrutura poética de usar e começar a frase com cada letra do alfabeto para louvar a mulher. Portanto, eu acho que um sermão baseado nessa passagem das Escrituras deve ter como objetivo 3 coisas, não é? Podia ter mais coisa, né? Mas os puritanos acabam nos acostumando a ver 3 coisas em qualquer texto que você vê na Bíblia. Em primeiro lugar, deve ter o objetivo de inspirar as mulheres a temerem ao Senhor. Porque você vê, ele está dizendo que a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Isso dá uma... ele não está dizendo assim, não é um cara simplesmente que quer fazer o discurso politicamente correto, as mulheres devem ser louvadas. Ele dá uma limitada no escopo aqui, porque ele diz, a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Então, ele quer inspirar todas as mulheres que temem ao Senhor a serem mais e mais dessa maneira, não é? E o que ele vai dizer aqui é possível para todas as mulheres solteiras, casadas, porque o foco é a mulher que teme ao Senhor. Apesar dele falar, às vezes, dela como esposa e como mãe, não é? Mas o que ele está falando, o foco, você vê que aquilo que é fundamental, a mulher pode ser solteira, casada, jovem, de idade, não importa. Em segundo lugar, deve inspirar outras pessoas, especialmente maridos e filhos, e filhas, né, filhos, a louvar as mulheres que temem ao Senhor. Inspirar eles a fazerem isso. Em terceiro lugar, deve conter elogios à mulher. É óbvio que aí a gente não pode se apegar agora, hoje aqui, aos elogios que ele fez, porque como nós vimos, ele fez 22, e aí seria um pouco demais, não é? Para falar aqui hoje. Então agora, para ajudar a cumprir esse objetivo, eu preciso responder algumas perguntas sobre o texto. A primeira é, o que significa temer ao Senhor? Porque se a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada, se a gente não souber o que é temer ao Senhor, então a gente já não tem
ficamos sem argumentos, não é? para o louvar, porque nós não sabemos identificar a mulher que teme ao Senhor, e a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Então, por que é tão importante louvarmos uma mulher que teme ao Senhor? Porque na Bíblia está dizendo que uma mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Por que isso é importante? Como você pode saber que se uma mulher teme ou não ao Senhor? E como se parece uma mulher que teme ao Senhor agindo, vivendo? Como ela se parece? Então, o que significa temer ao Senhor? O texto diz: o encanto é enganoso, a beleza é vã, é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Então, o que significa na experiência diária temer ao Senhor? Para pensarmos a respeito disso, e eu farei tudo bem resumido, não é? Nós devemos voltar ao início da vida nacional de Israel, em Êxodo 20, 18, após a entrega dos 10 mandamentos. E diz assim: agora, quando todo o povo percebeu os trovões e os relâmpagos, então lembre, o monte Sinai, um monte enorme, estava coberto com nuvem, trovões, relâmpagos, ouviram a voz audível de Deus. Foi um espetáculo apavorante, não é? Quem tocasse no monte morria, animal que tocasse no monte morria. Era a revelação de Deus da sua lei. Então agora, quando todo o povo percebeu os trovões e os relâmpagos e o som da trombeta e a fumaça da montanha, o povo ficou com medo e começou a tremer. Todo mundo ficou apavorado. E parados de longe, eles disseram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que a gente não morra. Eles falaram o seguinte: Moisés, daqui para frente fala você conosco, não deixa Deus falar conosco, porque é totalmente traumatizante. A gente vai acabar morrendo se Deus falar mais conosco. Você fica entre nós, você fala. Mas Moisés respondeu para eles assim, eles disseram isso a Moisés: fala-nos tu e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. E Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o temor dele esteja diante de vós, para que não pequeis. Agora, esse é um dos gestos mais estranhos para nós, porque ele começa dizendo assim: não temeis. Ele veio para provar vocês, para que vocês temam. Como assim? Não é? As pessoas estão apavoradas. Moisés vem e diz: não temam. Ele veio para provar o coração de vocês, para que vocês temam a ele e não pequem. Ou seja, ele diz para eles não temerem, porque Deus veio para testar eles, para eles temerem. É óbvio que os temores aqui têm que estar tendo sentido diferente, porque eles estão com medo. Ele está dizendo para eles não ficarem com medo, porque Deus vai provar eles para eles terem medo e então não pecarem. Então precisamos meditar sobre esse texto, que é meio desconcertante, porque em poucas linhas ele fala para eles não temerem, porque Deus está fazendo algo para eles temerem. Então não tema, você está sendo testado, provado. Você só passa no teste que você está submetido se você temer ao Senhor. Não temas, porque é um teste, e para passar no teste você vai ter que temer. Então é desconcertante. O texto fornece então distinções necessárias para dar sentido a isso que Moisés está falando e que define para nós de maneira sucinta o que é isso. O temor, o medo que Moisés estava dizendo para eles se livrarem, era o medo de se aproximar de Deus e ouvir a sua voz. Está dizendo: nunca temam se aproximar de Deus para ouvir sua voz. Não temeis, porque eles tinham pedido que Deus não fale conosco mais, fale você. Agora, o medo, o temor que Moisés queria que eles tivessem, porque ele diz: não temam, porque Deus está provando vocês para que vocês o temam e não pequeis. Então, o temor que Moisés queria que eles tivessem diante dos seus olhos era de que Deus é terrivelmente poderoso, como eles estavam vendo, e Deus odeia o pecado, Deus se ira contra o pecado. Portanto, se você temer a Deus, você não quer nada com o pecado. É isso. Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o temor dele esteja diante de vós, para que não pequeis. Então o medo, o temor de acender a ira de Deus contra o pecado,
não deve nos afastar de Deus. A santidade de Deus infinita, por causa daquilo que Deus vai fazer, é óbvio, não deve nos afastar dele. Não é? O medo de acender a poderosa ira de Deus contra o pecado não deve nos afastar dele, mas deve nos fazer correr para ele, para a sua misericórdia. Ele realmente é um Deus todo-poderoso e se ira continuamente contra o pecado. Mas a solução não é temer isso como eles estavam temerosos e fugir. A maneira de você reagir a essa realidade é você ir para ele em misericórdia. Então, certa vez, meus pais foram numa casa, tinha uns amigos dos meus pais, eles tinham um cachorro grande, sabe, eu não sei que cachorro era, assim, mas era bem grande, assim, muito maior, e quando você é criança, então, o cachorro é enorme, né, mas ele já era grande mesmo, até para as pessoas adultas, muito grande, e quando a gente entrou, o cachorro nos cumprimentou, aquele latido grosso, grave, alto, e um pouco de rosnado, e ele estava numa corrente, mas onde a gente ia passar, ele alcançava, ele não estava preso, longe da onde a gente ia passar, mas depois que a gente entrou, assim, um pouco atemorizado, eu e meu irmão, eu lembro que só estava eu e meu irmão, que é logo acima de mim, né, 5 anos, mas a gente era pequeno, então, o cachorro foi extremamente amigável, ele era grande, meio assustador, mas era um cachorro, né, os cachorros, eu acho que eles nem sabem o tamanho que eles têm, porque tem uns cachorros pequenininhos que são muito invocados, e tem uns cachorros grandes que são muito bobos, como eu, por exemplo, tenho um cachorro grande, como a Cacau, né? E ela é totalmente dócil, não é? Ela tem medo, né? Mas quem entrar, que não conhece a Cacau, daí pensa, esse bicho vai me matar. E era assim. Então, quando a gente entrou, o cachorro era amigável, e então nós saímos em alguns momentos e tinha que ir no carro pegar algo, mas a dona da casa avisou para a gente, assim, para meu irmão, não corra dele, ele é bom, amigável, não é? Mas não corra, não é? Não fuja, não fuja. Mas quando meu irmão estava indo para o carro para pegar algo, o cachorro veio trotando, não é? Atrás dele, e em vez de meu irmão diminuir a velocidade, ele aumentou a velocidade. Em vez de ele diminuir a velocidade, acariciar o cachorro, ele começou a correr, imediatamente o cachorro latiu, rosnou e foi atrás dele, não é? Então eu acho que quando eu estava lendo isso aqui, essa é uma lição para nós. Se com temor eu uso essa lição para nós. Essa é uma lição dessa amiga da minha família, porque essa vizinha, essa amiga onde a gente foi com meus pais, ele era Moisés, ela era Moisés e nós éramos os israelitas naquela cena, né? Nessa cena, e está dizendo, não temais ao se aproximar, não é, dele, daquele cachorro, mas mantenha o temor dele. É o que Moisés estava dizendo, não temam em se aproximar de Deus, mas mantenham o temor de Deus, o temor do Senhor diante dos vossos olhos, para que você não tente fugir, não é? Ou seja, para que você não caia em pecado, porque pecado é fugir de Deus, né? Pecado é ir na direção oposta à de Deus. E Moisés está dizendo o seguinte: Deus é uma alegria de se estar perto, mas Deus é um terror para aqueles que fogem. De certa forma, foi o que aquela amiga da família falou para mim e para o meu irmão. Olha, esse cachorro aqui é maravilhoso, ele é carinhoso, mas ele é terrível para quem foge. Se você sair correndo, aí ele já não vai ser assim. Então, a comparação é óbvio que falha, toda comparação falha, principalmente quando eu estou falando de cachorro, né? E Moisés estava falando sobre algo infinito. A comparação falha porque, como meu irmão correu e o cachorro rosnou, a dona acabou colocando o cachorro lá em outro lugar, mais distante da gente, né, para não acontecer algum acidente. Mas ninguém vai poder botar Deus distante de você.
diferente de lá, que como nós não acabamos, o meu irmão acabou não agindo da maneira correta, acabou pegando aquele cachorrão e botando em outra parte lá da propriedade. Esse é o universo de Deus. Moisés está dizendo, é terrível fugir de Deus. Temam fugir dele. Temam Deus, se aproximem de Deus em misericórdia, porque isso é maravilhoso. Mas Deus é o maior terror que se possa imaginar para quem foge dele, ao pecado. Esse é o universo dele. Se você está fugindo de Deus porque tem medo dele, você não tem tanto medo como você devia ter. É isso aí. Se você tivesse um temor de Deus, você não fugiria dele. Sabe? Quando você foge de um cachorro enorme, você não teme aquele cachorro como você devia temer. Você acha que vai escapar? Você realmente acha que correndo vai escapar de um cachorro enorme? Se você vê um leão, você acha que realmente sair correndo dele é uma boa ideia? Você acha que é assim que você escapa de um leão? Você vai ser mais rápido, você vai ser mais esperto, você vai ser mais veloz. O que Moisés está dizendo é o seguinte: se você está fugindo de Deus, é porque você não teme Deus como devia. Não há fugas possíveis. Alguém que teme realmente a Deus, vai a Ele em busca de misericórdia. Não foge dele, porque você só foge porque não vê Ele tão grande como Ele é. Você não vê que nele você existe, respira e se move. Você não tem como fugir. Não há fuga possível. Na verdade, sua própria fuga é uma zombaria de Deus. O pecado, a fuga, é uma zombaria de Deus. Porque você presume que pode ignorar Deus. Ignorar Deus é uma zombaria, porque é óbvio que a Bíblia diz que Deus se ri do ímpio. O que o ímpio pode fazer a respeito de Deus? Eles existem em Deus, respiram em Deus, se movem em Deus. Deus deu a vida, vai tirar a vida. Jesus diz: tema aquele que depois de matar o corpo põe a alma e o corpo no inferno. Então, se você realmente teme e ama a sua própria vida, pare de correr. Moisés está dizendo: vire-se e abrace o seu pescoço. Você vai descobrir quão maravilhoso ele é. No caso do meu irmão lá, ele ia descobrir que o cachorro enorme ia lamber o rosto dele. Não é? O temor do Senhor, então, é um medo de fugir da sua comunhão para o caminho do pecado. Isso é temer a Deus. Você teme fugir de Deus para o caminho do pecado. É por isso que Moisés está dizendo: olha, não temam ao Senhor. Ele está provando vocês para que vocês o temam e não pequeis. Não fujam. Portanto, o temor do Senhor é cheio de paz, o temor do Senhor é cheio de segurança, e o temor do Senhor é cheio de esperança. Ele nos mantém perto do coração misericordioso de Deus, que é a nossa única fuga, não é possível. Então ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio, nosso santuário, nosso escudo, nosso sol. Isaías 8,13 diz: o Senhor dos exércitos, deixe ele ser seu medo, e deixe ele ser o seu pavor, e então ele se tornará o seu santuário. Não é maravilhoso? Ele vai se tornar o teu santuário, o teu lugar seguro. Deixe ele ser o seu medo, deixe ele ser o seu pavor. O texto todo diz assim: não chamem conspiração tudo que esse povo chama de conspiração, nem temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, é a Ele que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. E então os reinos de Israel terão no seu Senhor um santuário. Não é incrível? Se você deixar ele ser seu medo e seu pavor, em vez de fugir ou temer outras coisas, tudo vai parecer pequeno perto do temor do Senhor. Então ele vai ser o seu santuário. Então o temor correto do Senhor nos mantém sob a sombra das suas asas, em vez de distante dele, por pecado, onde nós não precisamos. Quando estamos à sombra das asas de Deus, nós estamos num santuário inexpugnável. O Salmo 91 chama de o esconderijo do Altíssimo. Ouça o Salmo 25,14. A amizade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele dá a conhecer a eles a sua aliança, o seu pacto. O Salmo 31,19. Quão abundante é a tua bondade, que reservaste para os que te temem
e operou para os que confiam em ti. Ou outra versão: como é grande a tua bondade que reservaste para os que te temem e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Então observe que temer a Deus e se esconder em Deus são paralelos. Você não pode estar escondido em Deus se você não teme. E se você temer a Deus da maneira correta, você vai estar refugiado nele, porque você não tenta fugir de Deus. Fugir de Deus não é temê-lo o suficiente. Então aqueles que mantêm o temor de Deus diante dos seus olhos nunca vão fugir de Deus para o pecado, mas vão se refugiar do pecado em Deus. É isso. No Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo? É um santuário. Temer a Deus é um santuário. O anjo do Senhor acampa-se ao redor deles. Cristo é o nosso refúgio. Quando nós tememos a Deus, somos levados a isso. No Salmo 103:11 diz: assim como o céu se eleva acima da terra, tão grande é o seu amor constante para os que o temem. Ou seja, o 103:13: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai, você vê. Então abrace o seu pescoço, eu diria, para o meu irmão naquele dia, e ele vai lamber o seu rosto. Corra dele e você não conseguirá. Se você o temer de verdade, isso é porque você está com pouco medo, que você está correndo, não é, Jair? Se você temer ele o suficiente, esse cão enorme, você não vai correr, você vai abraçar ele, e ele vai lamber o seu rosto. O Salmo 145:19 diz: ele cumpre o desejo dos que o temem. Então as promessas de Deus, ele faz aqueles que o temem são tão surpreendentes, que o apelo para temer a Deus é o apelo para ter esperança, são o mesmo apelo. O apelo, tema o Senhor, tenha total esperança nele, confiança, é o mesmo apelo, porque essas duas coisas são sinônimas. Assim o salmista reúne essas coisas no Salmo 33:18 e diz: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Ou seja, temer e esperar na sua misericórdia é a mesma coisa, porque eu temo tanto a ele, que em vez de eu tentar fugir, o que seria uma loucura, eu só espero em sua misericórdia. Isso é evidência de que eu temo como ele deve ser temido. Não é? Como eu disse, quando eu tento fugir, eu não temi ele, eu achei que ele é menor do que ele é e achei que podia fugir. Mas temer a Deus é sinônimo de esperar em sua misericórdia. Esse é o temor certo, é o único lugar. O Salmo 147:11: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Você vê, quem o teme espera na sua misericórdia, porque quem não espera na sua misericórdia, espera na sua justiça, ou foge para o pecado, não teme a ele o suficiente, acha que realmente pode escapar. Então, uma mulher que teme ao Senhor, porque na verdade a gente não pode esquecer do que nós estamos dizendo, uma mulher que teme ao Senhor não vai fugir de Deus para satisfazer anseios, para aliviar suas ansiedades e medos. Ela vai esperar no Senhor, ela terá esperança em Deus, ela vai permanecer perto do coração de Deus e vai confiar nas promessas de Deus, porque isso é que é temer a Deus. Então a perspectiva de se desviar para o caminho do pecado será terrível demais para ser perseguida por ela, já que o texto é: a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. E os benefícios de permanecer na sombra do Todo-Poderoso é glorioso demais para ser abandonado para quem teme a Deus, e então é lá que ele fica. Então é isso, a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. A gente rapidamente viu o que é temer ao Senhor, porque essa é a mulher que deve ser louvada. Agora, por que nós devemos louvar essa mulher? Porque o encanto é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Por quê? Essa é a segunda pergunta. Por que o louvor? Por que o louvor é tão importante? Eu sugiro 3 razões para louvar uma mulher que teme ao Senhor. Primeiro, é bom fazer isso. É bom. Em segundo lugar, isso honra a Deus. E isso fortalece as mãos dela no Senhor. Nós podíamos achar outras coisas, mas essas resumem bem o porquê.
Louvar uma mulher temente ao Senhor é ter alegria, faz bem aos nossos corações, nos enche de alegria. Primeiro, é bom. Davi diz assim no Salmo 37:4: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por implicação, isso deve significar deleitar-se em tudo que agrada ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor, agrada ao Senhor, então você deve se deleitar nela. Você deve se deleitar em tudo que Deus se deleita. Não é? E aqui está sendo feito um poema e um acróstico para falar sobre a mulher em que Deus se deleita. E se deleitar no que Deus se deleita é maravilhoso para a nossa alma. Você só tem certeza de que realmente em Cristo você foi levado a Deus quando você começa a se deleitar no que Ele se deleita. Ele se deleita em seu Filho infinitamente. Então, e em tudo que agrada a Deus, você se deleita também. Agora, o que é o louvor, o elogio? Por que a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada? C.S. Lewis mostra belamente num pequeno livrinho, é pequeno, não é muito grande, que ele tem sobre os salmos, que o louvor não é meramente a expressão da alegria. Não é? Mas na verdade, ele diz, o louvor é a consumação da alegria. A consumação da alegria. Uma alegria não é totalmente desfrutada até que você expresse ela em louvor. Ou seja, o sol é lindo, o pôr do sol, mas quando você diz assim, olha que pôr do sol lindo, isso consuma a alegria, isso completa a alegria, isso torna a alegria plena, não é? Então a alegria que eu sinto por minha esposa atinge o ápice quando eu expresso para ela isso em palavras. Não é só a expressão do que eu sinto. O que eu sinto nunca seria tão pleno até que eu expressasse em palavras. É óbvio que isso, estamos falando a níveis menores, a níveis infinitos, é o que acontece como nós fizemos hoje. Por que nós passamos aqui tanto tempo cantando as maravilhas de Deus? Porque isso é uma maravilha, mas quando eu expresso isso, quando minha alma fala isso, minha alegria é completa, não é? E, portanto, um incentivo forte e bom para louvar uma mulher que teme ao Senhor é que isso é bom. E isso expressa e completa a alegria que essa mulher traz para você. Isso é a completude da alegria. Então pode ser útil de passagem apenas mencionar a alternativa feia ao louvor, não é? Ao elogio, a fim de aumentar o nosso desejo de evitar o oposto do louvor, não é? C.S. Lewis diz assim, nesse mesmo livro, o louvor é a saúde interior tornada audível. Eu vejo isso ser verificado continuamente na minha vida. São os excêntricos, os desajustados, os patetas do mundo que raramente louvam outras pessoas, ou seja, louvam aquilo que Deus louva, se agrada com aquilo que Deus agrada nos outros. Eles têm uma doença interior na alma que rende críticas, reclamações, murmúrios, resmungos, sarcasmo, suspeita e uma tristeza geral. Você não fica bem perto de gente que está sempre criticando. Chega perto de você para falar de alguém, para falar de não sei o quê, para falar da igreja, para falar de não sei o quê, para falar. Você fica doente. Porque o oposto do louvor, que é falar mal, que é isso, como algo que caracteriza um coração, é fruto sempre de uma alma amargurada, não é? E às vezes eu só quero pegar essas pessoas, se eu pudesse, pelo ombro e sacudir a pessoa e dizer para ela: acorde. Claro que existe podridão no mundo, claro que este é um mundo caído, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou justamente para que os mandamentos alegrai-vos sempre e por tudo dai graças não fosse uma coisa ingênua, fosse uma coisa que fosse profundamente realista. Agora então abra os seus olhos a belezas naturais,
Há belezas morais a serem louvadas neste mundo, porque Deus criou este mundo e está trabalhando nele. Há belezas nos filhos de Deus para serem louvadas, porque Deus está operando neles o querer efetuar. Há belezas a serem louvadas na igreja, porque ela é a igreja do Deus vivo, é a igreja que Jesus comprou com o seu sangue. Você adoece os ambientes em que você não tem louvor, você só tem críticas, teu coração é amargo, você não pode dizer que está se deleitando na cruz, não é? Quebre o hábito de resmungar, fique viciado em louvor, fique viciado em elogio, é 10 vezes melhor. Louvar uma mulher temente a Deus é honrar a Deus, porque Deus certamente se agrada com uma mulher que o teme. Você devia se agradar. Certamente Deus se satisfaz, porque aquilo é obra dele, e você devia então se alegrar e louvar aquilo que Deus faz na vida dessa mulher. Louvar a mulher que teme ao Senhor não é apenas bom, mas também honra a Deus, o que é mais importante de tudo. Não devemos pensar aqui que ao louvar a mulher estamos dando a ela o que é de Deus, não é? Em certo sentido, todo louvor, assim como toda jactância, deve ser apenas na cruz, apenas em Cristo, apenas em Deus, como está em 1 Coríntios 1:31, estar somente na cruz. Mas, uma vez que o Senhor fez o mundo, você pode dizer: o sol é lindo. Você não está roubando a glória de Deus, porque o céu declara a glória de Deus. Estou dizendo: olha, quando eu olho para o teu céu, Davi diz, as obras das tuas mãos, quão maravilhoso és. Eles estão louvando, o céu é lindo, o sol é lindo, as estrelas que tu colocaste, elas são maravilhosas. Esse louvor não está roubando o louvor de Deus. O céu é obra das suas mãos. Uma vez que o Senhor fez o mundo e está trabalhando em nós, criaturas caídas, é possível louvá-los indiretamente, elogiando o que a cruz fez na vida deles. E quando você faz isso, quando Paulo diz assim: eu sei, Timóteo, da fé que você tem no coração, eu me alegro com o amor que você tem pela igreja. Esse louvor de Paulo a Timóteo não está roubando nada de Deus, está adorando a Deus. Ele está dizendo: eu sei o que Deus tem feito em sua vida, como Ele te deu um coração para amar a igreja, como Ele te deu um coração com uma fé sincera, como Ele te deu amor pela palavra. Esse louvor de Paulo a Timóteo não está roubando nada de Deus, porque ele está louvando o que Deus faz em Timóteo, e Deus está satisfeito com aquilo que Ele faz em Timóteo, com o amor de Timóteo à palavra, com o cuidado que Timóteo tem com a igreja, com o zelo que Timóteo tem. Então Paulo pode louvar o zelo de Timóteo sem roubar nada de Deus, porque Paulo está vendo aquilo como algo que Deus faz. Se você elogiasse, quando meus filhos eram pequenos, os modos do Mateus e do Tomás na mesa, não é? Cláudio e eu nos sentiríamos como? Honrados, porque é óbvio que se você elogia os hábitos dos meus filhos à mesa, você está dizendo o quê? Vocês criou eles bem, eles se comportam bem. Se você elogiar como meus filhos respeitam os mais velhos, você está fazendo elogio a mim, porque você está dizendo: eles foram bem educados, eles respeitam os mais velhos, eles se comportam bem à mesa. Assim também Deus é honrado por meio dos louvores que vêm ao seu povo pela graça que Ele concedeu a eles. Quando eu digo Paulo é o maior homem que esse mundo já viu, não estou roubando nada de Deus, porque o que eu estou dizendo é que ele é o homem mais cheio de Deus que nós conhecemos, e isso foi obra de Deus. E quando eu olho para Paulo como um homem que mais Deus usou no mundo, não estou falando nada a respeito do grandioso de Paulo, estou reconhecendo a obra de Deus na vida de Paulo. E quando eu faço isso, Deus não se sente roubado. Pelo contrário, Deus está dizendo: você viu o que eu fiz com o vaso da ira? Você viu o que esse homem que odiava o meu filho se tornou? Você viu o meu poder? Você viu o poder do chamado soberano? Você viu o amor que eu derramei no coração dele? Você viu como ele está pronto para morrer? Você viu Satanás, o meu servo Jó? Você olhou para ele? Não há homem mais reto do que ele no mundo. Eu fiz isso. Eu posso, no meio de um mundo como esse,
forjar um coração como o de Jó, Satanás. Ao Deus fazer esse elogio a Satanás, a Jó, ele não está roubando a glória dele, está dizendo o contrário. Você vê, Jó, você vê, Satanás, como a minha obra, quando eu quero, não é, de quem eu quero ter misericórdia, quando eu ajo como um vaso, um filho da ira, se torna alguém completamente ligado a mim, de tal maneira que você pode tirar qualquer coisa dele e ele continuará apegado a mim. Portanto, quando louvamos uma mulher que teme ao Senhor, nós louvamos a Deus. Nós não precisamos ser como a gente vê, principalmente no meio que as pessoas supostamente têm um compromisso maior com a palavra de Deus, elas sempre são assim, elas fazem um elogio, mas elas dizem, não, mas toda a glória seja ao Senhor. Isso é ridículo, não é? Isso me faz eu sentir, quando você faz elogio, mas você tem que dizer que a glória é do Senhor, como se você fala assim para Calvino, pô Calvino, puxa vida, como Deus usou vocês na reforma, mas toda a glória seja dada ao Senhor. Isso é ridículo, eu imaginar que a pessoa que eu vejo em Calvino, como um homem totalmente que vive para a glória de Deus, ia ficar pensando, ele está me louvando, ele está me adorando. Isso é ridículo. Isso parece quando eu era criança e falava assim, eu adoro o goiabada, adorar só o Senhor. Isso é ridículo. Será que a pessoa realmente acreditava que todo dia eu prestava um culto para a goiabada, orava para a goiabada? Será que ela não consegue entender que eu só estou dizendo, goiabada é gostoso, goiabada é maravilhoso? Será que a pessoa é tão idiota que ela realmente acreditava que eu adorava o chocolate? Será que ela não entendeu que era só uma expressão exagerada, não é? De dizer que o chocolate é muito bom, é gostoso. Adorar só o Senhor, você não pode adorar o chocolate. É ridículo, é ridículo. Então quando eu vou louvar a mulher que teme ao Senhor, eu não preciso estar lá dizendo, não, eu estou louvando você, mas é porque você... Isso é ridículo, isso não faz sentido. Você vê, está uma ordem aqui para nós, a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. E Deus não está sendo roubado, porque Deus está fazendo isso. Louvar uma mulher temente a Deus, em terceiro lugar, é fortalecê-la. Esse é o motivo para louvar essas mulheres que temem ao Senhor, porque isso é fortalecer a sua mão no Senhor. Suponha que quando o cachorro começou a rosnar para o meu irmão, quando ele correu, o meu irmão, em vez de correr, parasse, Jair, voltasse, desse passos em direção àquele cachorro enorme e botasse o braço em torno do seu pescoço e deixasse o cachorro dar umas lambidas nele e depois fosse lentamente, em vez de correndo, até o carro pegar o que tinha que ser pego. Eu suponho que meu pai diria para o meu irmão, muito bem, Jair, é isso, é assim, faça dessa forma, não é? E isso apenas faria o que com Jair? Meu pai estaria dizendo, eu amo isso, é assim que você deve agir. Estaria fortalecendo o efeito dessas palavras do meu pai. Se meu irmão tivesse agido assim, não agiu, fortaleceria o coração e a mão do meu irmão a continuar agindo daquela forma adequada. Quando eu louvo a mulher que teme ao Senhor, que eu estou dizendo o seguinte, continue temendo a Deus, faça dele o seu temor, porque se ele for, ele vai ser o seu refúgio, ele vai ser o seu tudo, ele vai ser a proteção, o deleite do teu coração. Quando eu elogio a mulher que teme ao Senhor, eu estou dizendo para ela, continue temendo a Deus, deixe isso crescer. Eu estou fortalecendo as mãos daquela pessoa, porque sempre há tentações para nos afastar de temer a Deus, tentações de temer a insegurança financeira mais do que Deus, por exemplo, em Provérbios 23:17, temer a rejeição dos nossos semelhantes por sermos tementes a Deus, e isso é óbvio, não é algo que o mundo admire. Enfim, somos tentados repetidas vezes a deixar nosso grande, entre aspas, pastor alemão do céu para brincar com um poodle bobo, com uma astinha que está ali. Somos tentados, em vez de temer quem nós devemos temer. Então quando eu louvo a mulher que teme ao Senhor, eu estou fortalecendo ela, eu estou dizendo, continue temendo a Deus, essa é a coisa mais importante sobre você. A beleza é passageira, não é? Essas não são as características que você deve se apegar muito. É bom se você ganhou beleza, mas ela vai passar, você vai envelhecendo e vai passar. Não é isso, não é isso que você deve se apegar. Eu louvo você porque você teme a Deus. Eu estou fortalecendo ela e fortalecendo as mãos dela naquilo que faz
que faz a vida dela ser o que foi criada para ser. Quando eu louvo, como meu pai, se falasse para o meu irmão, isso mesmo, Jair, não corra mesmo não, faz isso, abrace, e estaria dizendo o que para o meu irmão? Essa é a atitude, é assim que você deve agir, continue firme, você está fortalecendo. Então, repetidas vezes, nós devemos ter nossas mãos fortalecidas por Deus, porque as tentações são contínuas, e precisamos ouvir uma pessoa santa dizer, muito bem, eu amo a maneira como você teme ao Senhor. A maneira como você teme ao Senhor me abençoa a igreja. Você está fortalecendo aquela mulher, aqui no caso, a mulher a continuar temendo a Deus. Você dessa forma é um esteio para a nossa família. Você traz a bênção de Deus para nós. Você, ao louvar a mulher que teme ao Senhor, você está fortalecendo. E agora, ouçam maridos e filhos, não é? E filhas, umas palavras especialmente para vocês. O 31:28 diz, seus filhos se levantam e chamam ela bem-aventurada. Está vendo? Eles não precisam falar assim, bem-aventurada, mas não estou falando para você não, hein? É o Senhor, não precisa. Os seus filhos se levantam para a mulher que teme ao Senhor e dizem, bem-aventurada. É isso, eu gosto da Almeida, revista e corrigida, ela coloca sempre no final a letra que está sendo feito o poema. Então está assim, levantam-se os seus filhos e chamam bem-aventurada. No final está assim, hash. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Shin. Quem não sabe pode pensar que história é essa de Shin, de hash. Não, é porque aqui na tradução em português da Almeida, revista e corrigida, eles vão colocando no final das 22 louvores à mulher que teme ao Senhor, ele vai colocando a letra que está sendo usada lá no original. Então, crianças, jovens, filhos de qualquer idade, pensem seriamente por um minuto. Suponha que a sua mãe fosse morta em um acidente de carro amanhã. Eu sei que você pode não gostar de supor isso, mas suponha a si mesmo. E você tivesse que ir ao funeral na terça-feira. O que você gostaria de ter falado para ela hoje, quando você chegar na terça-feira no funeral dela? O que você gostaria de ter falado no domingo que você não falou? Diga a ela. É o que o texto está dizendo, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Quem? A mulher que teme ao Senhor. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Diga a ela, e você vai fortalecer sua mão. Você, ao louvar a mulher que teme ao Senhor, você está fortalecendo a sua mão para temer ao Senhor contra milhares de tentações que faz os homens não temerem a Deus. E os maridos? Então, o que eu diria se perdesse a minha esposa essa semana? Muitas das vezes a gente diria o que? Olha, por que eu fiquei chateado com ela por causa de coisas tão estúpidas? Porque eu fiz questão de coisas que não eram essenciais? Porque criei problemas onde não havia nenhum problema de verdade? Porque eu deixei que as críticas, e em vez do louvor da mulher que teme ao Senhor, por que eu deixei as críticas e os detalhes secassem as minhas expressões de louvor, elogio e gratidão para com ela? Então, querido, como nós precisamos viver à luz da nossa morte, precisamos. Como alguém me disse um dia desses, pastor, a morte coloca tudo em perspectiva. É verdade, não é? Então seu marido também com seus filhos a elogia, louve-a, enquanto você a tem. Levantam-se os seus filhos e chamam-no bem-aventurada, como também o seu marido que louva, dizendo. No final está hash, que é a letra que estava sendo usada. Como também se levanta o seu marido que a louva, dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior a todas as outras, todas elas. Enganosa é a graça, aí vem esse verso. E vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, ou deve ser louvada. E você então fortalecerá o coração dela em Deus. Você estará dizendo para ela, a coisa mais importante sobre você é que você teme a Deus.
é que você honra a Deus, e você vai acrescentar grande alegria na sua vida, porque a alegria se completa no louvor, não é? E para terminarmos, já que eu disse que tinha que ser breve, qual é a aparência de uma mulher que teme ao Senhor? É isso que o acróstico está dizendo. O cara, não é que existe 22 coisas na mulher para ser louvada, é porque como ele queria se limitar às 22 letras, ele teve que falar 22, mas também você entende que há um esforço, porque tem que ser 22 coisas, começando com aquela letra, que é a letra do alfabeto, o que não é tão simples assim. Então, por fim, como você pode identificar uma mulher que teme ao Senhor? Como uma mulher que teme ao Senhor age, como ela vive? E nós podíamos gastar mais tempo no que ele faz, do 10 ao 31. O que é uma mulher que teme ao Senhor? Por que tipo de coisas nós podemos louvá-la? Vou citar apenas 4, não é? Que o sábio aqui escolheu para celebrar na mulher que teme ao Senhor. E eu quero celebrar sempre isso na minha esposa, que meus filhos celebrem nela. E, enfim, primeiro, ela não teme o amanhã. É o que ele diz. Em primeiro lugar, uma mulher que teme ao Senhor não está preocupada com o futuro. Veja Provérbios 31, 25. Eu adoro e eu falei adoro, não pode falar adoro, senão as pessoas vão achar que eu adoro o versículo, presto culto para o versículo, canto músicas para o versículo, e faço do versículo meu Deus. Mas eu vou dizer assim mesmo, eu adoro a frase e louvo a todas as mulheres que são assim, como a frase está dizendo, porque assim, força e dignidade são as suas vestes, ela ri do futuro. A mulher que teme ao Senhor ri do futuro, não é ansiosa, vai acontecer, meu Deus. A mulher que teme ao Senhor, porque ela teme ao Senhor, e Deus é a sua fortaleza, olha a expressão que ele usou, ela ri do futuro, não é? Ou seja, Satanás balança diante dela todos os problemas que podem acontecer amanhã, com a família, com o filho, com o mundo. Eu estava conversando com meus filhos ontem, tem gente que vive sem paz. Nós devemos nos preocupar, fazer o nosso papel de brasileiro, de cidadãos do mundo. Nós temos que parar, queridos. A China está fazendo isso, agora o Irã está fazendo aquilo, e as pessoas ficam falando sobre isso o dia inteiro, né? Eles veem as conspirações mundiais, as deflagrações, a pessoa não pode fazer nada a respeito disso. Aí a pessoa morre, tudo fica aí para a China, para os Estados Unidos resolverem, e a pessoa viveu agoniada, você fica agoniada com tudo que está acontecendo todo o tempo, você fica vendo as redes sociais, e você vê o que está acontecendo lá, e o que aquele governo lá está fazendo, e a pessoa vive um tormento, sabe? Então, Satanás balança diante dessa mulher o espectro dos problemas do amanhã, mas ela ergue os olhos para o Deus que ela teme. E aí nós vimos como Deus é o refúgio do que os temem, o Deus Todo-Poderoso. Ela olha com temor no coração, vou continuar usando a minha simbologia, ela olha para aquele pastor alemão infinito, não é? E ela ri das possibilidades que o Satanás está jogando para deixar ansioso, com medo, não é? E a força e a glória são as suas vestes, e ela ri do dia futuro. Provérbios 31, 25. Ela está rindo do quê? Da loucura de Satanás, sabe? Eu vou temer isso em vez de temer a Deus? Não, de forma nenhuma, não é? Ela cumpre em sua própria vida Provérbios 4, 26, 14, 26, que diz: no temor do Senhor se tem forte confiança, e os seus filhos terão um refúgio. No temor do Senhor há firme confiança, e será um refúgio para os seus filhos. Seu temor do Senhor a torna destemida do homem e do futuro e dos acontecimentos, e isso não a torna ingênua. A mulher que deve ser louvada porque teme ao Senhor, ela sabe que o Senhor designou alguns meios para a nossa segurança. Por exemplo, Provérbios 31, 21, que continua naquilo que ele está louvando, ele diz assim: ela não tem medo da neve para a sua casa, porque toda a sua casa está vestida de lã. Ou seja, está vendo? Ela, em outra versão, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupas dobradas. Então o inverno é uma coisa terrível em lugares
que tem neve. Esse ano, no Texas, houve um blackout, e as pessoas, no inverno, no Texas, e elas ficaram totalmente, as pessoas dormindo nos carros, porque a temperatura era baixíssima, e sem lá luz elétrica para os aquecedores ficarem ligados, as pessoas iam morrer congeladas à noite. Então, como o carro tem aquecedor, as pessoas tiveram que passar as noites nos carros em vários dias, conseguir combustível para sair de dentro de casa, ficar dentro do carro a noite toda, porque ficar dentro de casa você ia congelar. Então, lugares que são frios, assim, ele está dizendo, Deus determinou que nós façamos mais do que simplesmente orar. Oh Deus, para que vai ter um frio, o inverno chegou, oh, Deus, não deixe meu pé congelar. Não, as roupas devem ser feitas ou compradas. Então, quando essa mulher que teme ao Senhor, ela não se preocupa com amanhã, ela ri, não é, de ansiedade futura, mas ao mesmo tempo ela abraça o que Deus designou para ser feito, confiando na sua misericórdia. Ou seja, somos chamados para fazer o que deve ser feito e confiar e descansar totalmente em Deus. E ela tem uma sabedoria prática, então. Em segundo lugar, a mulher que teme ao Senhor tem uma sabedoria prática. O versículo 26 diz, ela abre a boca com sabedoria e o ensino da bondade está na sua língua. Ou abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está em sua língua. Tsadê, que é a letra que ele está usando. Então aprendemos desde a escola primária que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. A mulher que teme o Senhor, ela é sábia, não é? Então não é surpresa que a mulher que teme o Senhor abra a boca com sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio disso. E não existe uma conexão muito próxima entre sabedoria e prática e graciosa liberdade da ansiedade do futuro. Se eu temo ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria, eu sou sábio, sei lidar com as situações e não temo o futuro. Você vê que todas as coisas que ele está dizendo como características da mulher que teme ao Senhor, que deve ser louvada, são consequências inexoráveis de se temer ao Senhor. As pessoas mais sábias que eu conheço são aquelas que esperam no Senhor, queridos, e acalmam suas almas como uma criança no peito da mãe. É com esse verso que eu comecei o culto, né? De certo fiz calar e sossegar a minha alma para comigo, qual criança desmamada no colo da sua mãe. Porque Deus é esse refúgio. Eu não estou lá porque quero mamar, porque estou com fome. É uma criança desmamada, mas lá é o meu lugar de descanso, de paz. Mas as pessoas que estão mais ansiosas, mais tensas e preocupadas com o amanhã, são aquelas cujo conselho eu não ouço. Eu não ouço o conselho de gente ansiosa, medo, apavorada, porque não é sábio, não é? Não ensina nada para nós de como enfrentar a vida. Uma pessoa ansiosa, com medo, que sempre está pensando nas mil possibilidades ruins do que vai acontecer. Essa pessoa não tem nenhum temor de Deus. Então nós não buscamos conselho nem sabedoria em pessoas ansiosas, com mil medos, assustadas, porque elas não dão bons conselhos em nenhuma situação. Então, mulheres, há uma sabedoria de que sua família, amigos e pessoas próximas precisam, que só virá de um coração que pode rir do futuro, porque teme ao Senhor. Ela é forte. Terceira mulher que teme ao Senhor é forte. Provérbios 31, 25. Força e dignidade são as suas vestes, são as suas roupas. Ela está sempre vestida com força e dignidade. Versículo 17, ela cinge seus lombos com força e torna seus braços fortes. Ela será o que? Moralmente forte. Provérbios 23, 17, não tenhas inveja dos pecadores, mas persevere no temor do Senhor o dia todo. Então a mulher que continua no temor do Senhor terá força para resistir todas as seduções da inveja, de desejar o que não devia. Você vê, por que temer ao Senhor deve ser louvado na mulher. O temor do Senhor também aumentará a sua força intelectual. O temor do Senhor é um impulso para a sabedoria e desperta a mente para buscar o quê? Conhecimento naquele tesouro escondido da palavra de Deus. O temor do Senhor aumentará ainda mais a nossa força física. Você pode achar engraçado, mas é verdade. Uma das razões pelas quais nós deixamos nossos corpos definhar
a ficar fracos e fora do tom, é porque estamos entediados e não sentimos entusiasmo ou esperança quanto ao futuro. Quanto mais desanimado um ser humano está, menos ele tem força física, não é? Você pode ver, você pode até perceber alguém desanimado. Você pensa, o que foi? Problema? Lá, está tudo ruim, não consigo mexer. Então, a pessoa desanimada está sempre, o seu físico está sempre, sabe? Não há esperança, não há vigor. Um homem igual Paulo pode dizer, olha, o meu homem exterior está se decaindo. Aí você pensa que ele vai falar que isso é horrível, porque a velhice é uma desgraça, que eu apanhei muito. Mas Paulo diz assim, meu homem exterior está se caindo, mas ele não é alguém assim, ele é alguém que diz, mas o meu homem interior está se renovando a cada dia, ele está cheio de esperança. E é óbvio que isso dá a ele força com aquele corpo que está meio ruim para enfrentar a cadeia, para enfrentar o chicote, para fazer viagens, em vez de ficar só, não aguento, tal. Então a mulher que teme ao Senhor está confiante, esperançosa e pronta para entrar no futuro que Deus tem para ela. Pode ser um futuro só de mais uma semana, mais um mês, mas não importa. Esse tipo de esperança sempre nos dá ânimo, vigor, aumenta a nossa força. É como Jesus. A Bíblia diz assim, na noite que Jesus foi preso, Jesus cantou um hino e foi para o Getsemane. Já pensou? Pensaram nisso? Você sabia que você vai ser preso daqui a 1 hora, 2, e depois vão te matar da pior maneira possível, e o que você faz? Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino antes de sairmos. É isso que ele fez, esperança. Ele está olhando para mais distante do que só o que está próximo. E quarto, uma mulher que teme ao Senhor não viverá apenas para si mesma. O coração do seu marido confia nela e ela não terá falta de lucro, é o que ele diz, ela faz bem. O que ele está dizendo é o seguinte, uma mulher que teme ao Senhor nunca vai usar os recursos de uma maneira que seja simplesmente fútil, vai sempre pensar em como fazer com que o seu lar tenha o que é necessário, mesmo que nós tenhamos que abrir mão de algumas futilidades, em vez de viver aborrecida, né, no caso aqui porque está falando da mulher, mas é óbvio que essas verdades são para todos, porque não pode ter isso, porque não pode ter aquilo, as coisas não dão para isso ou para aquilo. Então a mulher que teme ao Senhor não vai desperdiçar o sustento da família em nada frívolo, não é que não vai ter as coisas que pode ter, mas nunca vai fazer dessas coisas aquilo que vai criar problemas para aquilo que é essencial para nós. Sempre que possível, ela aqui no texto vai até dizer algo moderno, né? Aqui, porque isso está sendo dito milhares de anos antes de Cristo. Ela vai complementar. Lá naquela época isso era muito difícil pensar. A renda, ajudando complementar a renda familiar quando possível, não é? Ou administrando bem a renda familiar. Isso é maravilhoso. Outro dia eu estava lendo um puritano que morou nos Estados Unidos, e os puritanos viram que cada vida é difícil, e ele diz assim, a minha mulher administra muito melhor. Um puritano, você pensava que um puritano não ia dizer isso, ele dizendo, não, eu recebo os recursos e eu dou a mulher, porque eu descobri que minha mulher, ela administra muito melhor isso do que eu. E você imagina que os puritanos eram pessoas que achavam que não, muito sábio, muito sábio ele. Então, mas aqui está dizendo que a esposa sábia, ela vai fazer todas essas coisas assim no lar, de tal maneira que nada frívolo vai privar todos do que é essencial. E o versículo 23 parece deslocado, né, numa canção de louvor às mulheres, porque diz assim, seu marido é conhecido nos portões quando se senta entre os anciãos da terra. Parece deslocado, porque eu elogio a mulher, parece que está elogiando o marido, mas não é isso. É que com essa palavra de louvor para a esposa, que teme ao Senhor, como Provérbios 12:4 diz, a boa esposa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o seu marido é a podridão dos seus ossos. Ou seja, por isso que ele colocou isso aqui. A esposa que teme ao Senhor, ela aumenta a estima do seu marido na cidade lá, por isso que ele falou nos portões da cidade. Em anos de casamento, minha esposa nunca fez ou disse nada em público que me deixasse envergonhado. Não é? Ela tinha minha confiança absoluta como representante da nossa família. E aqui está dizendo que é a podridão dos ossos, quando a mulher
envergonha, não é? A mulher encontra maneiras de desonrar o seu marido. A minha esposa, ela é uma coroa na minha cabeça. O que o rei faz com a coroa? Bota na cabeça. Não é? O que ele faz com o cetro? Ele bota alto, que todo mundo veja. Mas ele está dizendo aqui que uma mulher que não é assim, que não teme ao Senhor, às vezes ela vai fazer coisas que, em vez de ser uma coroa, o cara se sente vergonha, o cara tem que esconder, porque aquilo, em vez de mostrar como a família deve ser, mostra o contrário. Então, ele está dizendo o seguinte: o marido deve ser 100% pela mulher e a mulher 100% pelo seu marido. Por quê? Porque ela teme ao Senhor. E eu oro para que todas as esposas aqui, sob a orientação de Deus, deem esse tipo de apoio moral aos seus maridos, como os maridos estão num padrão ainda muito maior, já que eles devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. E por fim, eu falei, 22, eu falei que só ia falar sobre 4 rapidamente, né? Diz que ela está preocupada com outras pessoas também, não é uma coisa voltada para si. Ele diz assim, agora ela abre mão para os pobres e estende a mão para os necessitados. O que ele está dizendo é o seguinte, para resumir: Deus se aproximou e garantiu o futuro dela, da sua família, dos seus filhos, e agora ela se aproxima daqueles que mais precisam de ajuda. Então a mulher de Provérbios 31 é próspera e estimada, mas isso não faz ela pensar que toda a prosperidade que Deus deu a ela é só para ela, para a família dela, e é só para cada vez pensar em como ter mais luxos, não é? Essa prosperidade, essa bondade de Deus não impede a associação dela com os mais humildes, e ela não vê todas as coisas que Deus dá simplesmente como um propósito de manutenção dos nossos luxos. Ela tem uma visão que extrapola isso. Uma mulher que teme ao Senhor deve ser louvado. O encanto é enganoso, a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Ela guarda, como nós vimos, não podemos ver todas as coisas ela guarda diante dos olhos o medo de fugir de Deus, e ela corre para Deus. Ela não corre para o pecado para fugir de ansiedades e, enfim, assim ela fica perto de Deus e da sua misericórdia. Como eu falei, em vez do meu irmão correr, ele devia ter ido para o cachorro, abraçado o seu pescoço, e ela deve ser louvada por todos nós, porque isso fortalece sua mão. Isso é dizer para ela: é isso que faz de você quem você foi feita para ser, temer ao Senhor. E quando você louva ela, você não está roubando nada de Deus, porque você louva ela por aquilo que Deus também se deleita nela. Deus se deleita no fato de que ela teme ao Senhor. E sempre que você louva alguém por algo que Deus também louva naquela pessoa, que Deus se agrada naquela pessoa, você não está roubando nada de Deus, você está dizendo: Deus fez isso, olha, continue vivendo para Deus, continue sendo zelosa nas coisas de Deus, ou zeloso, e isso honrará a Deus e te tornará feliz, porque a alegria se completa no louvor, e ela pode ser reconhecida porque ela está confiante, ela não se preocupa com o futuro, ela ri do futuro, e ela ao mesmo tempo é sábia para usar os meios de Deus, e ela se cinge com força, e ela traz honra ao seu marido como seu marido a honra, em vez de fazer o oposto, e ela estende a bênção de Deus além dela e daquele círculo menor que é ela, os filhos, o marido. Então uma mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Tanto ensino para todos nós nisso, sobre temer a Deus, sobre como fortalecer aqueles que temem a Deus, que todos nós possamos ser totalmente transformados por um texto como esse, tão profundo. Que todos nós, maridos, lembremos, como eu falei, que tem uma frase minha aí pela internet, que você não deve esperar uma mulher de Provérbios 31, se você não é um homem de marido de Efésios 5, né? Leia a Bíblia contra você. Pelo contrário, você deve louvar a mulher que teme ao Senhor. Filhos, os seus filhos a chamam bem-aventurada. Maridos dizem: entre todas as filhas, tu está
acima de todas, porque você teme ao Senhor, e eu quero fortalecer suas mãos para temer ao Senhor. É isso que num dia como esse, nós devemos levar aos nossos corações, e não poupar, não é? Tudo que Deus nos ordenou fazer, para fortalecer as pessoas que o temem, que o amam. Então, essa mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Não perca as oportunidades. Maridos, filhos, filhas, façam isso. Deus será honrado, ela será fortalecida e você será cheio de alegria. Vamos ficar de pé, vamos orar.